Gente, antes de falar qualquer coisa aqui, eu acabei com a barba do Abner, cara. A sua barba era mais preta quando eu... 3 meses, foi só isso? 3 meses aconteceu isso? Tá aqui, pastor local, 27 anos. Depois de ter assumido em 3 meses, aconteceu isso com ele. Glória a Deus. Tudo bem com vocês, igreja? Glória a Deus pela vida de cada um. Quero iniciar, não com um discurso longo, mas só agradecendo a esse tempo que os obreiros aí se dedicaram, os líderes, os diáconos, os pastores, os presbíteros, nessa nossa ausência. Não quero demandar tempo nisso, mas só para de repente você que é visitante, ou você que começou a vir nesse período, foram aí 19 anos de ministério numa forma quase que insana. Eu e minha esposa, nós nos conhecemos já na trincheira da batalha, fazendo a obra de Jesus, e nunca tivemos uma pausa assim um pouco mais extensa. O ano retrasado, se eu não me engano, ou antes ainda, né? Acho que uns 3 anos atrás nós decidimos fazer uma pausa todo mês de julho, mas esse ano nós decidimos estender um pouco mais, por N fatores, né? Minha esposa perdeu a mãe, perdemos a nossa sogra, e isso foi muito impactante. Então, se tem um pilar de motivo, foi o falecimento da minha sogra o ano passado, da forma que foi, como nós descobrimos a questão do câncer dela. Então foi um pouco trágico aí para nós, e foi juntando muitas outras coisas, né? As transições e os excessos, e algo eu tenho em minha vida que é: se eu perder a minha família, eu perdi tudo. Então não adiantará uma igreja de sucesso, não adiantará minha empresa de sucesso, não adiantará nada se a minha esposa não estiver junto comigo, se os meus filhos não estiverem dentro da palavra de Jesus. Então eu fiz uma promessa: se eu tivesse que largar tudo, eu largaria para cuidar deles, e assim eu o fiz. Não com negligência, amém? Porque homens e mulheres assumiram postos aí que foi um despertar, e essa foi uma das estratégias que o Espírito falou para mim. Para os Josués aparecer, Moisés vai precisar sair. Não que eu tenha a honra de ser 1% da unha encravada de Moisés, mas só no sentido figurado, em que é importante às vezes uma ausência, e a gente viu como a igreja se desdobrou, os obreiros. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Aí eu fui perguntado quando que eu volto, e a minha resposta foi: eu não vou voltar, porque eu nunca saí. Então não tem como você voltar se você nunca saiu, amém? Eu só fiquei um pouco ausente aí fisicamente, mas de alma e de espírito eu sempre estive conectado. Tive um tempo de descanso, mas trabalhei bastante em outras prioridades. Mas nas ministrações, no apregoar da palavra, estaremos aqui, amém, amados irmãos e irmãs? A pastora mandou um grande beijo, eu pedi para ela esperar um pouquinho mais. A gente tem pego cultos de domingo à noite em igrejas que a gente conhece, temos feito rodas aí com pastores maduros, visitado alguns pastores, tido muito momento de comunhão conosco, estudo da palavra, jejum. Então assim, vocês se preparam, foram 3 meses buscando, orando, e eu não estou nem aí, vou derramar sobre a vida de vocês, amém? Glória a Deus ou não? Então tá bom, mais uma vez obrigado aí por todos os obreiros, todos os líderes aí que se posicionaram nesse sentido. Queria que você fechasse os teus olhos por um pequeno instante. Senhor Jesus, é com muita reverência, Senhor, com muito temor, mas também, Senhor, com muita coragem, com muita ousadia, Jesus, nós nos colocamos, meu Pai, diante da igreja, diante de Ti, Senhor, sempre declarando, meu Pai, total dependência de Ti, mergulhados, meu Pai, na Tua misericórdia e na Tua graça sobre nós.
muito obrigado por esse período que o Senhor me chamou, meu Pai, para estar próximo a Ti, Senhor, nesse simbólico, Senhor, período sabático, Senhor, de oração, de leitura da palavra, Senhor, de busca por Ti, Senhor, de escutar também a Tua palavra, Senhor, de ser aconselhado, Senhor, e também instruídos por homens maduros, meu Pai, por toda a experiência, Senhor, que eu pude ter contigo, Senhor, de uma forma mais profunda, Senhor, como Maria, deixando um pouquinho, Senhor, a Marta de lado, mas focando, Senhor, no conceito Maria, Senhor, para estar com a minha família, para cuidar da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, Senhor, do meu sogro, Jesus. Obrigado, meu Pai, por esse momento, e aqui estamos, Senhor, com o mesmo temor, Senhor, talvez ainda até mais profundo, Senhor, declarando que eu preciso de Ti, Senhor, preciso do Teu amor, preciso do Teu toque, como ministrado hoje, Senhor, preciso ser cheio de Ti, Senhor, para derramar, Senhor, sobre a igreja a qual o Senhor nos colocou, Senhor. E assim, meu Pai, nós oramos, crendo, Senhor, que sem Ti nada poderei fazer, Senhor. Vem com o Teu amor, coloque os Teus anjos ao redor de cada um aqui dessa casa, de cada obreiro, Senhor, de cada visitante, e que todos possam sair, meu Pai, impactados pela Tua glória, pela Tua palavra, Senhor, por quem Tu és, ó Deus, e que eu seja um desses também, meu Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos a Ti. Fica à vontade entre nós, Senhor, e que nada venha atrapalhar o apregoar da Tua palavra, a ministração do Teu Espírito sobre nós. É assim que nós oramos, agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Então aplauda Ele com toda a tua força, com todo o teu amor. Abre pra mim rapidinho aqui. Estou um pouco tímido, confesso. Mas é porque subir aqui é muito temor em nossos corações, igreja. Então é uma alegria de fato, mas é um temor muito grande saber que o Senhor continuou me enchendo, e de uma maneira sobrenatural eu tenho certeza que palavras virão, não por mim, não por habilidade, mas que Ele vem falando comigo e pelas experiências que eu tive nesse período. Escolhe um vizinho mais cheiroso e mais bonito. Vocês acharam que ia escapar dessa ou não? Se não tiver ninguém cheiroso e ninguém bonito, fala em nome de Jesus, porque depois você vai profeticamente. Olha para ele, olha na bolinha do olho dele. Faz uma cara de profeta de Deus. E fala para ele assim: as evidências do cristianismo. Obrigado. Olha para o outro agora. Escolhe algum não tão favorecível de uma beleza exterior, mas que há um milagre. Deus é bom, amém? E fala para ele: evidências do cristianismo. Esse é o tema da mensagem de hoje, amados. Foi tão difícil preparar uma mensagem, porque foram tantas experiências com Deus, tantas anotações, tantos tópicos, tantos áudios. Eu às vezes tenho uma experiência com Deus, uma palavra, então às vezes não dá nem tempo de escrever, porque às vezes eu escrevo e eu não consigo entender o que eu escrevo, porque é tão profético. Vocês entenderam ou não? Então quem sofre dessa profecia aí? Você vai escrever, nossa, o que está escrito aqui mesmo? Eu não lembro o que estava escrito aqui. E aí eu mando áudios para mim mesmo. Eu tenho um grupo que só está eu mesmo. Eu pus a Nina só para ela entrar para o teu grupo, depois eu saquei ela para ficar só eu. Quem já fez isso? E ali eu fico mandando áudios, eu fico mandando algumas palavras, algo que Deus falou comigo. Escrevo no bloco de notas, então tem uma série aí de estratégias. Então, como foi difícil pensar alguma coisa, alguma experiência aí trazer, mas eu não tenho dúvida que esse start aqui nesse começo aqui das ministrações vai fazer muito sentido essa mensagem, amém? As evidências do cristianismo. Se você for buscar aí a origem da palavra evidência, você vai ver que significa algo visível, claro, indiscutível, uma comprovação de um fato, de uma história. Alguém gerou um testemunho, ou diretamente prático, você conseguiu ali identificar.
nesse quesito que é comprovadamente ali entendido, compreendido e aceito, então essas evidências vai tornar aquele fato verídico. Então você vai fazer uma somatória de coisas, de entendimento, você vai fazer uma somatória de estudos históricos, e você consegue chegar num compilado de evidências, trazendo aquele fato conclusivo. Quem está aqui dá um glória aí. Glória a Deus. Então as evidências, elas são indispensáveis para você validar uma narrativa, para você juntar ali acontecimentos, testemunhos do passado ou de um presente, e você passa a comprovar a autenticidade daquele fato. Quando você utiliza desde os aspectos de documento, quando você precisa comprovar alguma coisa, se você for num campo jurídico, por exemplo, você vai precisar comprovar um fato. Então o que os advogados fazem? Eles vão compilando ali testemunhas, fotos, vídeos, imagens. Então ele vai tentar juntar tudo que conclui aquele fato, aquele sim. E quando nós lidamos com tipos de eventos e quando esse ajuntamento, e tudo passa a ser aceito, tudo de fato vem como entendimento, então aquilo se torna conclusivo. Então as evidências mostraram que isso é verdade. As evidências, o juntamento das evidências mostraram que isso é real. Quero fazer um parênteses aqui, se posso. Esposas que não receberam o seu buquê de flor, por favor, sem constrangimento, levante sua mão. Vou trazer algumas evidências para você tirar essa raiz de amargura de dentro do coração. Foi um dia assim, fora da curva. Nós estávamos na Torra. Cadê os caras que estavam lá na Torra, lá no café? Você está convidado toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, das 7 às 9. Poxa, eu não posso, pastor, de manhã. Tem uma opção na quarta, é isso? Quarta às 19 horas. Depois você procura no Instagram, no WhatsApp o pessoal. E Deus falou muito conosco, até um pouco dessa palavra que nós vamos aqui compartilhar. E aí surgiu um desafio de fazer algo diferente. Então não era data de aniversário. Teve irmã que demorou 40 minutos para pegar o buquê, eu fiquei sabendo. Ela ficava olhando para baixo, olhando. Pediu o celular primeiro, deixa eu olhar seu WhatsApp. Mas foi um desvio padrão. Então não culpe o seu marido. Aquele dia, pontualmente, ele não conseguiu ir, tá bom? Mas assim, ó, dá mais um prazo para ele, dá mais 7 dias para ele, amém, irmã? Voltando, você pensando nas evidências do cristianismo, você pode fazer um estudo, por exemplo, do crescimento desse cristianismo. Então você vai poder buscar dados, por exemplo, que o cristianismo ele vem crescendo, ele vem de uma ascensão entre as religiões mundiais. Então a sustentação dessas evidências estão nos números. Então você vai ver aí dados, institutos aí de dados que começam a coletar essas informações. Eles precisam ter a evidência disso. Então começa a ter pesquisas, começa a ter perguntas, começa a ter aí um juntamento dos números para mostrar, dentro dessas evidências, se o cristianismo de fato está crescendo. Então você pega o meio evangélico, por exemplo, através do Instituto de 2023, fala que cerca de 32% da população brasileira é evangélica. Se nós somarmos o catolicismo, que passa aí dos seus 50% e bate aí 103 milhões de fiéis, juntando aí com 50 milhões, aproximadamente 70 milhões de evangélicos, então você chega ao número de praticamente acima de 80% de um país cristão. Diga, uau! As evidências mostram esse crescimento, esse número. Então você fazer esse juntamento e você fazer uma análise, por exemplo, dentro desses dados, o crescimento das igrejas evangélicas hoje no Brasil, as registradas. Então a gente pode pensar até naquelas que
não fizeram seus registros, já está na brecha, mas tudo bem, não é esse o caso aqui. Passam de 300 mil igrejas. Vira teu vizinho e fala assim: é muita igreja. São as evidências que o cristianismo cresce, que ele expande. O que de fato evidencia isso então? Você começa a fazer uma análise então do crescimento das igrejas, você vê um dos pontos das evidências: a descentralização do poder. Então você vê a abertura de pequenas igrejas em bairros, em comunidades, e um crescimento nesse sentido. Então você vai ver uma outra evidência: a presença da igreja no sentido social, igrejas assumindo papéis sociais, de projetos sociais, e isso expande o evangelho. Uma outra evidência é o próprio sistema evangelístico que as igrejas fazem, as campanhas, que atinge aí tanto a área urbana quanto áreas difíceis de chegar, áreas remotas. Então o evangelho está sendo expandido de alguma forma. Então essas evidências nós começamos a entender que mostra o cristianismo. Vocês estão comigo ou não? Se temos essas evidências dos números, dos fatos, que se comprova ali a veracidade disso, você vai partir num outro princípio. Pode passar, por gentileza. Você vai mergulhar num sentido arqueológico. Não vou citar todos, aí vocês estão conseguindo ver, só para a gente ter uma referência. Então, se nos números modernos há uma evidência do crescimento do cristianismo, se você for buscar lá atrás um aspecto arqueológico, você vai ver pontos, por exemplo, o ossuário de Caifás, onde está estabelecido ali, que era o sumo sacerdote na época da crucificação de Jesus. Então vai sendo parte que você vai somando e vai evidenciando: o cristianismo de fato existe, Jesus Cristo de fato existiu. Se você vai por exemplo, o amuleto de prata lá de 230 anos antes de Cristo, que estava, depois de Cristo ali, eu escrevi errado, tá? Onde está ali uma placa, numa igreja ali escrito Jesus Cristo. Você pega uma das mais famosas, que é cerca dos 900 manuscritos antigos que foram achados por volta de 1950, que tem praticamente todo o Antigo Testamento estabelecendo ali a vinda do Messias, e tantas e outras evidências que o cristianismo existe, que ele é real. Vocês estão aqui comigo nessa introdução ou não? Agora, vamos dar uma olhada no próximo slide. Mas quais são de fato as evidências desse crescimento? Será que o crescimento, as evidências são apenas dos números, dos cálculos, das pesquisas, dos 83% praticamente do cristianismo, juntando evangélicos e católicos no Brasil? Será que é de fato só a pesquisa dos arqueólogos, estabelecendo que de fato o cristianismo existe, Jesus Cristo existiu, aconteceu? Sabe quem que vai nos ensinar isso nessa manhã? Cochicha aí no ouvido do seu vizinho e fala assim: ó, o próprio Jesus. Passa aí, por favor. Não deu certo lá, Kenji, o meu negocinho? Não deu certo? Não deu. Se já entendemos que as evidências, o que mais se estabelece? Passa ao próximo aí. Olha esse cara aí. Eu quero compartilhar com vocês 3 textos onde Jesus traz verdadeiramente a evidência do cristianismo. E eu quero que você preste muita atenção agora, eu começo a pregar, amém? Jesus, na sua grande caminhada, na sua peregrinação, nos seus 3 anos de missão, propriamente dito, mais explícito, mas a missão começou desde o nascimento. Num cenário, numa caminhada, lá em Mateus capítulo 22, verso 29,
O texto diz assim, é uma narrativa ali para os saduceus, tá? Era uma elite religiosa, política, eles não criam na ressurreição como ponto de partida. Então eles indagam Jesus numa equação, porque eles falam assim, se o irmão morrer e ele é casado, e aí ele não tem filhos, e não sei o que lá, daí ele morre, daí a esposa que ficou vai casar com outro irmão, e eles fazem uma sucessão de 7 vezes isso. Qual é a indagação dos saduceus? Na ressurreição então, qual dos 7 vai ser o marido dela? E Jesus, depois eles estudam lá o capítulo 22, Jesus dá uma lição para esses caras, mas olha só nesse versículo. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Repete comigo, não conhece a Escritura e não conhece o poder de Deus. Então aqui já desmistifica alguns tipos de evidência. Então aqueles 83% da população cristã, muito provavelmente em sua grande maioria não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus, porque senão nós teríamos um país completamente diferente do que é hoje. No contexto, Jesus está confrontando os saduceus em sua ignorância na palavra de Deus, onde eles questionavam a ressurreição. Então, o ensinamento que Jesus estava trazendo para eles é que o aspecto não era no número, o aspecto não era na arqueologia e nem no conhecimento dos saduceus no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, qual eles fundamentavam toda a sua base, mas sim no fruto, no comportamento, no conhecimento da palavra e na manifestação do próprio Deus. Olha só o que ele fala no próximo slide aí, João capítulo 5, verso 39, a partir dele, já abrangendo outros líderes religiosos, principalmente os fariseus aqui. Olha o que Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Repete isso comigo: vir a mim para ter a vida, e essa vida é a vida eterna. O que ele está falando para esses homens? Ele está falando assim: olha, vocês conhecem aí, vocês examinam as Escrituras, e vocês julgam que sobre ela está toda a tomada de decisão de vocês, só que vocês não vêm a mim. E por que Jesus fala isso? Por que vocês não vêm a mim? Porque Jesus já tinha declarado, porque para andar com Ele precisa morrer e nascer de novo. Então eles queriam usar a Escritura como uma peça fundamental de acusação, de julgamento, mas eles mesmos não passavam a Escritura, não morriam para si, para viver por ela. Então é aquela velha história: eu quero isso para você, mas para mim não. A política do Estado é muito isso. Prega um negócio, isso é para você, mas para mim não, para mim é outra coisa. Para você é o juízo, para você é a pedrada, por causa do adultério, mas para mim não. Porque retomamos naquela passagem onde os doutores da lei trazem uma mulher em adultério que foi pega em flagrante, e a lei de fato falava: então você tem que ir lá em praça pública, ela vai ser apedrejada. Aí Jesus fala: então vamos cumprir a lei. Vamos cumprir a lei? Fala: vamos cumprir a lei? Vamos. Então ela foi pega com quem? Com alguém. Se ela foi pega em adultério, logo é com alguém. Então vamos cumprir a lei. É como se Jesus estivesse falando assim para eles: vamos cumprir a lei, traz ela, vamos apedrejar ela. Mas ela foi pega com quem? Vamos ter que apedrejar com quem ela foi pega também. E o texto fala que dos mais velhos aos mais novos eles começam a soltar a pedra. Por quê? Eles queriam a lei na sua aplicação, mas eles não queriam a lei na vivência. E daqui a pouco a gente vai chegar no que de fato são as evidências. Olha lá Mateus capítulo 7, verso 24. Quem está vivo aí, diga aleluia. Mateus 7, 24, a partir dele diz assim, ó: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Que ouve, mas quem ouve, mas não pratica, é semelhante a um insensato que construiu sobre
a areia. Jesus está explicitamente falando sobre evidências aqui. Porque ele está falando para esses caras assim: olha, é fácil saber. Aquele que constrói na rocha, e ele está falando da palavra de Deus, é como um homem prudente. Porque logo depois ele fala o seguinte: pode vir os ventos, pode vir a tempestade, e ele permanece firme. Mas aquele que ouve a palavra, e isso é interessante, ele destaca nesse texto: ouve a palavra, mas não pratica. Ele tem uma evidência do cristianismo. Qual? Ele ouve a palavra, ele vai no culto, ele lê um versículo ou outro, só que ele não... A resposta é pratica. Só que ele não... Isso, estão prestando bem atenção. E se ele não pratica, o texto fala que quando vierem os ventos, quando vier a tempestade, porque ele não praticou, ele construiu na areia, ele não praticou no sentido de viver de fato a palavra. Eu ia falar um negócio aqui, mas acho que não vai dar tempo. Boa, vocês lembram dessa ainda? Segura aí, mano, eu tô meio fora de habilidade aqui. Esse texto de construir na areia e na rocha, sabe o que significa o construir na areia, além de não ter a base? É porque você gosta de vivenciar só o que os olhos podem ver, viver de aparência. Quem não constrói o alicerce e é apressado e constrói na areia mesmo, ele não tem a mentalidade e a paciência para estruturar a sua vida em Jesus, porque é um processo, exige renúncia, exige muita entrega e exige principalmente ir nele. Por isso que ele fala: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Por mais que seja cansado, por mais que você esteja oprimido, mesmo assim ele fala: vem até a mim. Só que quem constrói na areia é porque não tem o fundamento necessário, não tem a paciência e o tempo para obedecer o processo. E aí ele quer só aparecer, então ele constrói rápido, sem base. Só que uma hora vai vir um vento, uma hora vai vir uma tempestade. E aqueles que constroem na rocha, que é Cristo Jesus, eles permanecem. O que Jesus está falando sobre evidência? Uma evidência de que parece igual, mas a hora que vier a prova, a hora que vierem os ventos, a hora que vierem as dificuldades, vamos ver se ele vai manter a fidelidade. E o que nós entendemos aqui nessa introdução da mensagem? A maior evidência do cristianismo não são os números, não é a arqueologia, é a transformação. Pode passar aí, pessoal aí. É ruim ficar falando pode passar, cara. A maior evidência do cristianismo é a transformação. Você pode falar para mim que tem 30 anos de igreja, meu irmão. Você pode falar para mim que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você pode falar os seus feitos, o seu serviço, onde você já passou, suas experiências. Eu só vou acreditar quando eu ver o fruto. Não porque eu sou incrédulo, porque Jesus me instruiu. Pelo fruto se conhece a árvore. Eu saber se você é um bom marido mesmo, cara, eu não vou prestar atenção em você, mas eu vou ver os frutos da sua esposa. Para ver se você é um bom pai, eu não vou olhar para você, eu vou olhar para os seus filhos. Para ver se você é uma boa esposa, irmã, eu não vou ter uma lista para ver se você está cumprindo a lista inteira, eu vou olhar para o seu marido. A maior evidência do cristianismo não está num crescimento avassalador das instituições. Nós estamos vivendo uma era da industrialização da igreja, onde, para tentar arrecadar o máximo de número de pessoas possível, eu mergulhei no entretenimento. Eu falo como um sentido figurado da igreja moderna. Mergulhei no entretenimento, eu mergulhei no lazer, para conseguir segurar o máximo de pessoas possível, mas isso não é evidência. E eu não estou falando que é errado você ter estratégias de evangelismo, você juntar os amigos, os irmãos e a gente fazer uma comunhão. Só que isso não vai ser a evidência do cristianismo na sua vida. A evidência do cristianismo na sua vida é a sua transformação em Cristo Jesus.
O Evangelho tem como missão, igreja amada, gerar mudanças reais e duradouras na vida do ser humano. Não há evidência mais poderosa do que uma vida genuinamente transformada por Cristo. E por que essa transformação? Pode passar lá. Eu quero falar aqui, nesses próximos 1h40. Tá tudo bem? Ó, desculpa, galera, os caras me entregaram o microfone aqui, era 11h20. 4, vira pro teu vizinho, faz assim para ele. 4 fundamentos da transformação. E agora é você e Jesus, embora sempre foi, mas mais do que nunca. Porque você, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, julgai o homem a si mesmo, você vai precisar entender esses 4 pontos, se isso acontece na sua vida. Se isso não acontece na sua vida, você só tem evidências terrenas. As evidências terrenas são os números, é uma igreja bem sucedida, é você responder numa ficha lá de emprego que for que sou cristão. Mas esses 4 pontos vai estabelecer se verdadeiramente as evidências estão sobre você. Pede comigo, número 1, refletir a imagem de Cristo. O texto lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, está onde? Está na escala. Não, está escrito, se alguém está na escala. Não, se alguém está num bom cargo numa empresa, também não está assim. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo... No contexto, estar em Cristo significa abandonar a velha vida e assumir de fato uma jornada de novidade de vida nele. Não é arqueologia, pastor? Não é. Eles ajudaram. Faz parte das evidências. Mas não é o conclusivo. Não, mas você joga fora as estatísticas? Não, eu não jogo fora. Elas estão lá. Elas trazem algumas evidências. Mas a primeira evidência de fato é você refletir a imagem de Jesus. Isso vai quebrar paradigmas na sua cabeça referente a... Não, mas de onde eu vim eu sou assim. Não, mas lá na minha terra é assim que funciona. Eu aprendi assim, essa é a minha experiência. Meu amigo, você quer falar sobre experiência? Um dia você vai trocar ideia com o Nicodemos. Foi só para esse cara que Jesus falou que você tem que morrer e nascer de novo. Nada mais, nada menos do que o mestre do alto escalão, dos doutores da lei, que conhecia profundamente o Antigo Testamento, as profecias. Foi para ele que Jesus falou: você vai ter que morrer e nascer de novo, meu irmão. Então não importa se você tem 5, 1, 10, 50 anos de casado, é todo dia morrer para si mesmo, como o apóstolo Paulo nos ministra, esmurrando a carne. Qual a maior evidência? A primeira, refletir a imagem de Jesus. Eu preciso olhar para você e ver Jesus, cara. Eu preciso olhar para você e externar os comportamentos, as ações de Jesus, quem Ele é. Pegaram a galera dormindo, né? São as evidências. Olha lá, ó. Deu até pau aqui, ó. Alô, voltou. Evidências da guerra espiritual. Evidências da imagem de Jesus Cristo. Se eu vejo Jesus em você, se eu vejo Jesus no seu trabalho, se eu vejo Jesus nas suas ações, então a transformação, ela não pode ser apenas nos números. Obrigado. A transformação, dá para escutar aí? Está de boa, galera do fundo? A transformação, ela não é de fato apenas pelos números do crescimento, pela arqueologia, pela história. A evidência maior é a sua transformação, meu irmão.
Isso não é responsabilidade minha. Isso não é responsabilidade de uma igreja local. Isso é a sua responsabilidade. Nós, como igreja, podemos dar uma plataforma ao qual você pode buscar, explorar, se conectar. Olha que agenda maravilhosa essa igreja tem. Para os homens, para as mulheres, para os jovens que estão em ascensão na igreja, para as crianças com um tema maravilhoso. O segundo, vira para o teu vizinho, ponta o dedo para ele assim, de profeta, fala: isso que vos digo. Fala para ele assim: a maior evidência do cristianismo é o seu testemunho. E aqui a gente pega no DNA da nossa igreja, na cultura que foi estabelecida pelo Espírito Santo, que não é o fazer, é o ser. Nós tivemos uma reunião tão sadia aqui com os obreiros na quarta passada. Nós trouxemos um texto lá em João 6, a discussão de Jesus com os próprios discípulos, não os 12, mas num contexto geral. O texto começa falando que um grupo de pessoas estavam lá buscando, eles queriam estar próximo de Jesus, entrar no barco, atravessaram o mar e foram lá para Cafarnaum para estar próximo de Jesus. E aí você lê os 3, 4, 5 primeiros versos e fala: poxa, que pessoal que está se esforçando para estar próximo de Jesus. Só que a hora que eles abordam Jesus, Jesus dá um chacoalho neles, porque Jesus fala assim: olha, vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui por causa do pão. Então eles não tinham entendido ainda o aspecto que Jesus não estava ali para resolver só os problemas diários deles, mas Jesus estava ali para que eles pudessem morrer e nascer de novo em Cristo. Vocês estão aqui ou não? E esse texto, que eu estou dando um parênteses aqui, em relação ao testemunho, eles insistem: não, queremos sim. E aí um deles fala assim: o que devemos fazer? E nunca foi sobre fazer, igreja, mas sempre foi sobre se entregar e ser. Nunca foi sobre performance. Se fosse sobre performance, Jesus não tinha escolhido aqueles 12 que ele escolheu. E aí, no andar da carruagem, como diz o ditado, Jesus começa a falar não do pão de alimento, mas do pão dele. Então Jesus começa a falar: vocês não têm que fazer esse esforço para buscar o pão físico, mas vocês têm que buscar o pão que desceu dos... E eles insistem na narrativa: não, mas a gente faz, o que tem que fazer? E Jesus continua batendo firme nisso. Cara, vocês não estão entendendo, vocês têm que comer. Aí Jesus vai para cima, ele fala: vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí já foi uma afronta, principalmente para os judeus. E num processo aí, num meio aí dessa discussão, os próprios discípulos que já estavam andando com Jesus falam: é duro esse discurso, quem que vai aguentar? Jesus, já conhecendo o coração deles, já sabia que eles iam desistir. E o próprio texto, categoricamente, está escrito: e muitos desistiram. E aí Jesus olha para os 12 e faz aquela grande pergunta: e vocês? Também vão desistir? Vira para o teu vizinho e fala assim: e você também vai desistir? E aí a grande resposta, que é o divisor de águas, que foi um dos textos que me fez refletir no nome da nossa igreja, é a resposta de Pedro, que fala: Senhor, para quem iremos? Enquanto um grupo estava entendendo que era só o executar, o fazer, que isso eram as evidências de Jesus, um falou assim: Senhor, para quem iremos? Pedro tinha entendido que a maior evidência do cristianismo era de fato estar em Cristo. E estando eu em Cristo, obviamente eu me torno nova criatura. Repete comigo aí: testemunho. A maior evidência do cristianismo, primeiro, é refletir a imagem de Cristo. Consequentemente, a segunda maior evidência é o testemunho. Terceira grande evidência do cristianismo real e vivo, repete comigo: canal do céu na terra.
Aí eu quero ver, meu irmão, se você de fato tem essa evidência. Porque a partir do momento que você começa a refletir a imagem de Jesus, automaticamente você começa a gerar o testemunho de quem Ele é, não importa o seu meio. E nessa caminhada das evidências, você se torna um canal do céu na terra. Eu tenho a plena convicção que você não entendeu isso. Olha só o que Jesus fala naquela oração base, lá em Mateus 6,10: venha o teu, seja feita a tua, assim na terra. Olha só a profecia que Jesus está deixando numa das orações mais repetidas do planeta: venha o teu reino. Sabe qual é a terceira grande evidência do cristianismo? É o reino de Deus vindo através da tua vida, meu irmão. E isso não tem nada a ver só com uma igreja local. O reino de Deus é Jesus ensinando em sua oração modelo que os cristãos são agentes do reino do próprio Deus. Porque tudo aquilo que o próprio Deus faz nessa terra é através da minha vida e da sua vida. Você quer uma evidência do cristianismo? Não precisa ir na estatística, meu irmão. Mesmo porque essa estatística eu peguei. Não vou falar. Não vou. Tá bom, eu vou. É do Datafolha, eu não acredito no Datafolha. Pronto, falei. Mesmo igreja, os números mostrando, mesmo os arqueólogos vindo cavando e passando por todo um processo da validação daquela evidência, produtos que estão achados, que falam, poxa, isso aqui tem 700 anos, então passa por todo um processo, se você quiser dar uma estudada lá por curiosidade, de produtos químicos muito bem pensados, passados ali para trazer de fato evidências, cálculos da massa daquilo. Pessoal que é de química, engenharia, geografia, matemática, todas essas coisas aí que é muito difícil na escola. Era difícil essas coisas na escola, não é, cara? E educação física. Mesmo que passe por tudo isso, e é comprovado. Isso é real, é verídico. Os estudos comprovaram, mas não há nenhum tipo de comprovação que vai substituir a manifestação do reino de Deus através da sua vida. Olha para o teu vizinho e fala assim: multiplicação. Essa é a quarta e última evidência. A multiplicação. Porque se eu estou envolvido nessas evidências, igreja, como Jesus veio e amassou lá os fariseus, os saduceus, falando: olha, vocês conhecem a palavra, vocês frequentam, só que vocês não estão vivendo. Então o que Jesus estava falando para esses caras? Presta aqui atenção em mim. O que Jesus estava falando para esses caras? Olha, não adianta vocês virem com essas evidências, cara. Não adianta vocês virem com esses estudos, não adianta vocês mostrar a palavra onde eu sou a palavra, se vocês não praticar, se vocês não viverem. Então o contexto aqui vem falando sobre refletir a imagem de Cristo, vem falando de testemunho, vem falando de canal do céu na terra, a grande evidência, a manifestação do reino, que vem o teu reino. E aí a gente chega no ápice da verdadeira evidência da somatória do cristianismo, que é a multiplicação, igreja. Quando Jesus cita isso para os discípulos, lá em Mateus 4,19, ele fala assim: e Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Quando Jesus estabelece isso para eles, Jesus chama os discípulos para segui-lo e alcançar outras pessoas com a mensagem do Evangelho, com a mensagem do reino de Deus. A pergunta que eu faço é: quem você tem alcançado? Eu gosto dessa frase, não é da minha autoria,
mas que relata que ovelhas que são saudáveis, ovelhas sadias, ovelhas que verdadeiramente seguem a Cristo Jesus, elas geram novas ovelhas. Qual foi a última pessoa que você trouxe para escutar a palavra de Deus? Qual foi a última visita que você fez esporadicamente para visitar alguém e falar de Jesus? A igreja tem toda uma campanha e é super válido isso. Mas qual vez que você foi na casa de alguém para tomar um café aleatoriamente e manifestar o amor de Jesus, manifestar o reino ali? Talvez se você não vem nessa levada aqui de refletir a imagem de Cristo, de dar o seu testemunho, se o reino dos céus não está sendo manifesto através da tua vida, e muito menos você está multiplicando, cuidado! Talvez você só faz parte de um centro de pesquisa. Talvez você possa estar correndo o risco de apenas proclamar uma religião, mas a evidência verdadeira, de repente, está faltando. Tá, você pode me perguntar assim, mas pastor, e quais são as vias para isso acontecer? Quais são as vias? Qual é o meio que essas evidências vão acontecer em minha vida? Quem quer ter essas evidências na vida e dar glória a Deus? Então beleza. Então se você quer ter esse ajuntamento de evidências, refletir a imagem de Jesus, dar um bom testemunho, ser canal dos céus na terra e multiplicar o reino dele, multiplicar novas ovelhas, vai comigo lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Um texto tão conhecido. Pode passar aí, Kendi, por favor. Repete comigo aí, renovação da mente. Transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui, igreja? Se você continuar com essa mesma cabecinha dura, procura um cabecinha dura do teu lado, dá 3 croquinhos nele, com aquele amor profético. Fala assim para ele, cabecinha dura, se você não transformar a tua mente, você só vai fazer parte de uma estatística. Sabe por quê? Porque você não vai ser capacitado para isso. Porque olha o que o texto diz, transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes. Quando você passa por um processo de transformação de mente, Deus vai te trazendo capacitação dessa interpretação diária. Quanto mais eu busco a palavra, quanto mais eu me diminuo, quanto mais eu me submeto aos ensinamentos de Jesus, mais Ele vai me dando capacidade de sustentar aquilo. E quando Ele me capacita para aquilo, eu começo a provar da boa e perfeita e grande vontade de Deus. Quando Ele me capacita, é porque Ele entende que eu estou preparado para viver aquilo. Só que se você fica com essa mesma jaquinha dura, orgulhosinho, você não vai ter a transformação da sua mente, meu irmão. Muito provavelmente você não vai conseguir morrer e nascer de novo. Talvez você vai repetir padrões religiosos, mas você não vai ser a evidência do cristianismo, porque a evidência do cristianismo é a transformação. A evidência do cristianismo é a manifestação do reino através da tua vida. O que tem saído de dentro de você da manifestação de reino? Se o número 1 é renovação da mente, repete comigo, renovação da mente, a via de transformação. O segundo ponto é contemplação da glória. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Passa o próximo lá, Kendi, por favor. Somos transformados de glória pelo Espírito Santo, ou nas algumas versões, o Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Contemplar a glória de Deus, amados, nos renova e nos liberta. Você não precisa de glória, eu não preciso de glória.
Esse tipo de glória nos mata. E eu fujo desse tipo de glória. Mas eu quero a glória de Deus, a contemplação da glória de Deus. Porque nessa contemplação da glória dele, eu vou sendo transformado. E cada vez que a glória dele vem sobre a tua vida, meu irmão, você se torna novo. Cada vez que você tem experiências e profundidades com Deus, o que ele fala lá para os saduceus, lá atrás? Talvez vocês não lembrem, eu vou te ajudar. Lá para os saduceus, ele fala o seguinte: ele fala tanto da palavra, quanto do poder de Deus. Ele fala o seguinte, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras. Mateus 22:19, não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que os caras não se transformavam? Porque eles tinham a mente fechada. Os saduceus eram um povo mais rígido ainda, porque nem na ressurreição eles criam. Então a mente fechada fazia com que nem a palavra penetrasse, nem a glória de Deus, nem o poder de Deus. Mas quando você busca a palavra, e através da palavra você vive a glória dele, você contempla a glória dele, então você passa a ser transformado de glória em... Quanto tempo você não contempla a glória dele? Eu tive momentos nesses 3 meses, igreja, de estar tão profundo com Deus, no escritório lá em casa, ficar a porta fechada, ao ponto de eu não ter a percepção de começar orando em pé, escutando um louvor, adorando a Deus, e ter um manifesto da glória dele tão forte, que dá tipo um apagão, e eu perdi a noção do tempo, e eu veio assim, eu sentado no chão. O que aconteceu aqui? Suando, chorando. Tinha 3 tipos de trindade nesse momento. Tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tinha o suor, o catarro e as lágrimas, em um só. Se já teve manifestações assim, eu não estou falando de uma vida emocional, porque por mais que você possa ter uma criação mais rígida, mais criteriosa, eu sou filho de Mato Grossense. Mas quando vem a glória, meu irmão, ninguém fica de pé. Quando vem a manifestação e essa atmosfera que está aqui agora, se você não está sensível e perceptível a essa atmosfera que está aqui agora, o seu coração não está aberto, meu irmão. Eu falo com temor no coração, meu irmão. Se você não está conseguindo palpar essa grande evidência do que está acontecendo aqui agora, muito provavelmente você está tendo um papel de saduceu. Muito provavelmente falta pedaços de você, num sentido figurado, morrer. Está faltando o testemunho, está faltando a manifestação do reino através da tua vida. A contemplação da glória vai te levar à transformação a cada ciclo. E para encerrar, diga: embora eu não coloquei ali na pregação, mas quando Jesus está próximo ao batismo, João Batista, resistindo um pouco por causa da honra, mais aberto à ministração, e quando Jesus fala, é necessário que isso aconteça, Jesus é batizado, amém? Quando que é o batismo? Vai ter um batismo aí, não vai? Que dia que é que ficou? 26? Quem vai se batizar aí? Diga um aleluia aí. A frase de Deus para com Cristo é: este é o meu filho amado, a quem eu me alegro. Para a gente encerrar a ministração e até superar todos os tópicos aqui sobre a questão das evidências
da manifestação, refletir a imagem de Jesus, o testemunho, você ser canal do reino aqui na terra, da multiplicação. É Jesus olhar para você e falar assim, ó, ali vai o João, em quem eu me alegro. Ali vai aquele empresário, em quem eu me alegro. A maior evidência, igreja, vai ser quando Jesus olhar para você. Que bom que você veio. É em você que eu me alegrava. A maior evidência, meu irmão e minha irmã, é seja o que for que você propõe fazer, é Jesus olhar e falar assim, ó, aí ó, olha essa dona de casa, olha essa mãe, olha esse marido, eu me alegro nele. E que fique essa pergunta no ar, amém? Se a tua vida tem trazido alegria ao próprio Deus, se a forma que você negocia, se a forma que você atua no mercado de trabalho, se a forma que você também serve tem trazido alegria, porque você faz isso não por fazer, mas por externar a alegria do próprio Deus. Amém? Eu vou te convidar a fechar os olhos por um instante, curvar a tua cabeça.